aqui é a doutora Roberta Rocco, especialista em medicina integrativa e criadora do método Seven Healing. Seja muito bem-vindo à nossa jornada. Nessa série você vai descobrir como ativar a autocura indo na raiz das doenças através de um modelo de tratamento inovador. Meu nome é Thalita Maluf, eu sou fisioterapeuta e especialista em saúde integrativa. Eu sou portuguesa, o meu nome é Maria Fernanda Vitorino Rota, tenho 72 anos e sou assistente social. Eu sou o Ricardo, eu sou daqui de São Paulo, capital. Eu trabalho com osteopatia e agora com a Seven Healing. Você vai poder tornar-se um profissional de sucesso pelos seus resultados, mesmo que você já seja um profissional experiente de saúde, como um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico, terapeuta integrativo, ou se você está começando sua jornada agora. Aqui você vai encontrar todas as respostas. Nesse primeiro episódio, nessa aula, eu vou falar para você como as memórias de traumas do passado marcam o corpo e geram sintomas físicos e bloqueios emocionais. E principalmente, como é possível identificar esses registros e apagá-los para eliminar os sintomas por completo em até 3 sessões. Eu estava fazendo um curso de PNL para o meu próprio desenvolvimento. E no curso de PNL, no grupo de WhatsApp, surgiu o nome da Roberta Rocco. Eu me joguei e me identifiquei demais, tanto com a doutora Roberta quanto com a técnica em si. E eu queria relatar um dos atendimentos, que é uma menina que quando veio para mim tinha 12 anos. Ela veio para mim mais no começo do ano. Ela tinha crises renais semanais. E dando consciência para a família, para os pais, criando estratégias dentro da nova medicina germânica, a gente conseguiu reduzir um pouco as crises dela. Então ela ia para o hospital toda semana, a gente conseguiu espaçar um pouquinho mais. Porém, ainda faltava, ela ainda tinha crise, ela tinha dor. Para uma criança é muito sofrido. Então eu fiz o atendimento dela online. Eu fiz hoje 2 atendimentos nela, com espaçamento de 30 dias. E tanto ela quanto a mãe dela relatam que ela não teve mais crise nenhuma renal. E ela tinha uma queixa secundária de enjoo todos os dias pela manhã, e com sensação de refluxo, e nunca mais teve esse sintoma também. Então hoje eu posso dizer que eu encontrei a minha cereja do bolo e me considero hoje um terapeuta Seven Healing. Se você e o seu paciente não melhora, não é que tem algo de errado com você ou com ele, mas sim os tratamentos tradicionais disponíveis não estão completos e não levam em consideração todos os aspectos do ser humano. Era uma terça-feira à tarde, eu estava em Londres trabalhando, quando eu recebo a mensagem de um paciente online do Brasil. Ele escreveu a seguinte mensagem: já tinha pensado várias vezes em tirar a minha vida, chorava muito e perguntava para Deus por que eu estava passando por isso. Já não aguentava mais ver as minhas crises de pânico e foi quando Deus colocou você no meu caminho. Nós fizemos a primeira sessão dia 19 de dezembro e em janeiro as crises simplesmente sumiram junto com a solidão profunda. Este é apenas um dos milhares de casos que recebemos diariamente. Se você não tem resultados tão rápidos e profundos com os seus pacientes, seja para tratar uma dor física ou no aspecto emocional, como uma depressão, uma síndrome do pânico, eu te entendo, porque infelizmente os tratamentos hoje em dia, mesmo para nós profissionais, não levam em consideração todos os aspectos do ser humano e não atuam na verdadeira causa desses sintomas. Isso acontece quando você une um tratamento rápido e efetivo juntamente a uma comunicação clara e implementando estratégias éticas e corretas para alavancar o seu trabalho. Por consequência, você é recompensado por isso e a sua procura só aumenta. Se isso não fosse totalmente possível, eu não estaria aqui falando sobre isso. Se você acha que é impossível, isso é uma crença limitante que você pode ter e que impede você de ser um profissional realizado ou mesmo uma pessoa que não acredita ser possível se curar fisicamente e emocionalmente. Aprendemos e estudamos com foco apenas no corpo físico e nas sinapses químicas, desconsiderando completamente o resto. O fato é que nenhuma doença, um tumor, surge por acaso para o mal. Nenhum sintoma é maligno. É preciso mudar a realidade e fazer a atual medicina conhecer o que ela ainda rejeita.
É possível alcançar a cura, ajudar um paciente, desde que você compreenda o sentido de tudo isso acontecer, que você saiba que nenhuma doença ou câncer quer matar ou prejudicar você, e que o processo de doença faz parte da natureza, e não existe nada na natureza que seja desnecessário ou em vão. Não faria sentido, tudo se completa e a natureza é perfeita. Tudo tem um porquê, não é por acaso que você está me assistindo agora. Se você está aqui, eu posso te ajudar, do mesmo jeito que nenhum paciente aparece na sua vida à toa. É um propósito na minha vida que veio como resposta à sua busca por algo novo. Pode ser que você pense que eu sou diferente de você, mas eu sou um ser humano normal, assim como você. Dentro de mim, desde pequena, existiu uma força de vontade enorme de ajudar pessoas. Eu sempre gostei de cuidar do outro, mas também eu tive as minhas dores, como depressão e principalmente as crises de ansiedade fortíssimas que literalmente paralisaram a minha vida. Eu nasci de uma família do interior de São Paulo. Desde o meu nascimento, a minha mãe começou a me tratar pela medicina integrativa. Ela tomou essa decisão pelo seguinte: ela queria ter mais um filho, mas ela não conseguia. Os médicos diziam que ela não ia ter mais filhos e pior, que ela tinha que operar. Ela, não satisfeita com essa notícia, ela foi num médico que tratava pela medicina integrativa e após exatos 6 meses ela engravidou. Desde então, o fato de eu ter nascido na medicina integrativa, eu cresci longe dos medicamentos. Eu nunca tomei antibiótico, anti-inflamatório e eu não sabia o que era antitérmico. E estes medicamentos, eles simplesmente não faziam parte da minha vida. Por volta dos 12 anos, eu comecei a sofrer muito bullying por isso e por outros motivos na escola. Quando eu tinha gripe, ao invés de levar remédio na escola, eu levava chá de pimentão, por exemplo. Aquilo, para a escola, era algo completamente estranho. E diariamente eu era taxada como uma menina estranha, fora do padrão. Além disso, para ajudar, eu comecei a engordar, o que ficava ainda pior os bullying e os apelidos. Gorda, feia, burra. Teve uma época que eu apanhava todo santo dia de alguém. E isso durou cerca de 1 ano. Passados alguns anos, em 2001, eu tive um quadro de depressão e logo depois, naquele mesmo ano, a minha primeira crise de pânico. E foi aí que eu senti na pele todos os sintomas terríveis desses 2 estados. No caso da depressão, a angústia, a tristeza, o sentimento de incapacidade, querer sumir, vontade de fazer nada e principalmente aquela culpa que vinha do nada. Foi nas crises de pânico que eu senti os piores sintomas da minha vida. Mãos geladas, formigamento nos braços e nas pernas, formigamentos na cabeça. Eu pensava que eu estava tendo um AVC e uma sensação de morte iminente. Teve um dia que eu realmente achei que eu fosse morrer, que eu estava infartando. Ao mesmo tempo que eu estava exausta de tudo isso, eu intuía, eu sentia que tudo aquilo tinha algo acontecendo por alguma razão. E a partir daí, eu comecei a interessar pelo funcionamento do corpo e da mente. Mesmo eu entrando na universidade, eu queria, no fundo, estudar para me ajudar em primeiro lugar. Eu buscava uma informação para realmente compreender o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo. E após algumas crises, eu percebi que eu conseguia controlar os meus sintomas com o controle da minha mente. Mas não foi na universidade e muito menos na pós-graduação que eu aprendi sobre o funcionamento da dor física e emocional, ou seja, o funcionamento do corpo. Quando eu me graduei em fisioterapia, eu comecei a buscar outros conhecimentos, porque eu tinha aprendido até então para mim que era muito arcaico e não levava em consideração as emoções do ser humano, por exemplo, num quadro de dor. E isso para mim não fazia sentido algum. Então, nas minhas crises, eu já não deixei mais instalar o pânico e o medo como nas primeiras vezes, e apenas com técnicas corporais que eu aplicava em mim de processo de autocura. Então, mas que técnicas são essas? Eram técnicas que atuavam no sistema nervoso autônomo, que é o sistema mais próximo das nossas emoções, ou seja, é o nosso sistema automático. E ali eu vi uma possibilidade que não tinha visto antes. A vivência da depressão e da crise de pânico foi para mim a prova que existe sim cura sem medicamentos e que sim, precisamos levar em consideração o corpo físico, a mente e as emoções.
E o melhor, eu tinha descoberto algo valioso: a influência das nossas memórias celulares que armazenam todas as informações do nosso corpo. Naquele momento, eu estava diante de algo que eu nunca tinha visto antes, e essa vivência e conhecimento vieram através de estudos vindo da França, da Alemanha, como a microfisioterapia, a epigenética, a nova medicina germânica. Eu tive a oportunidade de estudar diretamente com os franceses e eu fui uma das pioneiras da microfisioterapia e nova medicina germânica no Brasil desde 2008. E nessa época, eu tinha pacientes que vinham de diversas regiões do Brasil e do mundo para ser atendido por mim, como Europa, Estados Unidos e até teve um paciente que veio da Índia. Ao todo, até hoje, eu já ajudei mais de 15 mil pacientes nos últimos 16 anos. E hoje, eu atuo com o método 7 Healings, que me permite atender online de onde eu estiver e ajudar pacientes de qualquer lugar do mundo. Eu passei anos estudando o funcionamento do corpo humano e como a nossa mente impacta diretamente na nossa saúde física e emocional. Ao todo, foram mais de 30 formações nacionais e internacionais. E foi por este motivo, através do meu conhecimento científico juntamente com a minha experiência clínica de mais de 16 anos e 15 mil pacientes, que eu elaborei a minha própria metodologia capaz de ativar a autocura por completo, atuando na raiz e eliminando o sintoma de forma efetiva desde a primeira sessão. É um tratamento rápido, efetivo e o melhor, sem efeitos colaterais como os químicos. E por isso, uma das minhas missões hoje é formar mais profissionais para levarem esta autocura para os seus pacientes. É muito comum pacientes meus, depois de se surpreenderem com os resultados, buscarem aprender esse método para ajudar os seus familiares e, por fim, acabam atuando na área também, já que são a prova viva de que realmente é possível se autocurar de forma rápida e efetiva. Em 2015, eu tinha planos de morar fora do país e expandir meus horizontes. Foi a partir daí que eu comecei a realizar as minhas sessões de forma online através da internet e os resultados foram ainda mais incríveis. Ao todo hoje, foram mais de 17 mil alunos e pacientes que eu tive a oportunidade de ajudar e de ser o seu guia. Eu descobri também que ser um profissional de sucesso vai além de se formar na faculdade ou de fazer dezenas de especializações. Eu tinha um conhecimento valioso e único nas mãos, e era preciso comunicar às pessoas do jeito certo. Foi quando eu comecei a dar palestras, abri o meu canal no YouTube e realizei o meu primeiro treinamento na área da saúde integral em 2015. E foi logo no ano seguinte, eu criei o meu primeiro treinamento de empreendedorismo para profissionais da saúde, criando o meu grupo de Mastermind, que é um grupo seleto de profissionais de alta performance. Eu descobri que a medicina integrativa e ajudar profissionais da saúde a alavancarem sua carreira fazem parte do meu DNA. Eu posso ajudar não só pessoas, os pacientes, a se curarem, mas também ajudar outros profissionais de saúde a fazerem o mesmo. Por isso, nessa série, eu vou te apresentar um modelo de tratamento inovador que vai deixar você surpreso, porque provavelmente você nunca viu nada parecido. E acredite, o que eu vou te ensinar não está publicado em livros no Brasil. Esta é uma oportunidade para você, sendo profissional da saúde ou não, para que você realmente possa colocar em prática e trazer a cura dos sintomas de fundo emocional, físico em até 3 sessões. Meu nome é Lídia, eu sou fisioterapeuta. Eu vim contar um pouquinho da experiência do meu primeiro atendimento com a técnica 7 Healings online. E quando chegou nesse desafio de iniciar a parte prática, eu entrei em contato com uma amiga que também é fisioterapeuta e que mesmo assim, mesmo tendo conhecimento da área, ela sofria com uma dor em região de quadril há cerca de 3, 4 anos e de causa desconhecida. Ela, com todo o conhecimento dela, nunca conseguiu ter um alívio daquela dor. Inclusive, já havia sido atendido por um osteopata, um professor, durante um curso, sem alívio algum. E foi incrível, porque ela estava deitada de barriga para cima durante o atendimento e é uma posição que normalmente, quando ela levantava, ela sentia uma dor muito forte, muito intensa. E ao levantar, ela já percebeu um alívio instantâneo. No dia seguinte, inclusive, ela me mandou um áudio super feliz, porque ela meio que ficou fazendo testes, né? Ficando em posições que normalmente geravam dor e onde ela pôde ver ainda mais o alívio, a melhora.
eu vou te mostrar como é possível atender de forma online também, pois pode ser que você pense que isso não é possível. Eu me deparei com o chamado do curso da técnica Seven Healings, me despertou o interesse. Porém, também veio algumas dúvidas e objeções. A primeira delas foi: como que uma técnica que trabalha a ativação dos mecanismos de defesa e autocura vai ser ensinada online, sem o toque, sem a presença? E a outra dúvida foi: como é que eu vou aplicar isso online? E no último dia de inscrição, eu deixei para trás esses gatilhos negativos do inconsciente e trouxe a autoridade e a bagagem da doutora Roberta para me impulsionar a investir nesse novo conhecimento na técnica Seven Healings. Eu sou a Elisiane, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Estou atuando como representante comercial e também agora como terapeuta integrativa da Seven Healings. Conheci a doutora Roberta Rocco ano passado, em 2020, onde que eu fui paciente dela e eu tinha muitas crises de pânico e insônia, onde com 2 sessões eu fui totalmente curada e hoje eu encontrei meu real propósito de vida como terapeuta integrativa da Seven Healings. Mas não para por aí. Também eu vou te mostrar nesta série, através de aulas, como você pode se tornar um profissional da saúde, um terapeuta, independente se você é fisioterapeuta, psicólogo ou se você não tem experiência na área. Realizar sua missão e principalmente salvar vidas. O mundo, ele precisa disso, ele precisa despertar, porque o sistema de saúde está completamente doente e está perdendo milhares de pessoas a cada ano. A cada ano a saúde só piora no Brasil e no mundo. E obviamente, você já deve saber que não é de interesse das grandes redes que controlam a saúde no mundo ter um conhecimento como este, infelizmente. Hoje eu sei que o sistema é de doença, não de saúde. A realidade, infelizmente, é muito triste e que temos é apenas a ponta do iceberg. Mas podemos mudar esta realidade, trazendo consciência e saúde verdadeira para os nossos pacientes. Este método pode ajudar pessoas a se tornarem mais confiantes e seguras, sem medo de doenças e medo de enfrentar os desafios da vida, já que você vai compreender através dos estudos comprovados com base na embriologia e filogênese, que são partes da ciência que estuda a evolução do desenvolvimento do corpo, desde o início da formação, desde o embrião, o porquê o seu emocional influencia diretamente em todos os aspectos da saúde. Saúde emocional, saúde mental, saúde financeira. E eu preparei um conteúdo de fácil compreensão e de extrema importância, que só alguns profissionais da saúde tinham acesso. Vamos atuar na causa da depressão, da ansiedade, da crise de pânico, alergias, fibromialgia, enxaqueca e dores recorrentes. A gente vai compreender a raiz da doença de toda parte do corpo. Então agora, vamos descobrir em 3 etapas como as memórias e traumas emocionais geram a maioria das doenças e como é possível identificar estes registros e apagá-los. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao longo desta série, você verá que 90% dos sintomas e doenças iniciaram com algum choque ou trauma emocional. Eu sei que você deve já ter ouvido falar sobre a importância da nutrição e dos alimentos. E sim, com certeza, alimentação e toxinas existentes no ambiente, como radiações, prejudicam e muito a saúde no organismo. Mas quem inicia a fragilidade primária de 90% das doenças é a emoção sentida, e você verá o porquê. Então vamos agora na etapa número 1. Por que e como o corpo registra as nossas emoções? O corpo é como um computador, possui um HD na qual ele guarda todas as nossas programações. Ele guarda e revela toda a nossa história, desde a fase pré-concepção, fase fetal, infância, adolescência e tudo o que aconteceu em todas as fases da sua vida.
Portanto, não é só o cérebro que guarda as informações e memórias, mas principalmente o corpo guarda 80% dessas informações, desses registros, na quais chamamos de memórias celulares. A ciência já comprova. Isso acontece porque em algum processo dessas informações é feito pelo nosso sistema nervoso, na qual a grande parte dele está espalhado por todo o nosso corpo. O cientista de Harvard, Jeffrey Statinover, assim como o geneticista e físico Joe Dispenza, afirmam que por uma questão de necessidade de sobrevivência, armazenamos as informações inconscientes no corpo. É no corpo e não na mente que a maioria desses registros inconscientes ficam guardados. Esta é uma informação muito importante para compreendermos que o corpo sofre tanto quanto a nossa mente quando temos uma emoção, um conflito ou um estresse. Toda vez que algo nos acontece, o nosso corpo registra aqueles acontecimentos acolhidos com as emoções que estávamos sentindo exatamente no momento do ocorrido. A Michelle foi uma paciente minha que sofria dores de cabeça. Eu sabia que por detrás daquelas dores de cabeça havia um registro para ser acessado e desbloqueado. Durante o tratamento, encontramos o escudo de proteção específico que ela havia bloqueado como uma forma de defesa. Sabia pelas pesquisas e pelo que a própria doutora havia comentado que seriam por volta de 3 a 4 consultas e foi necessário apenas 3 consultas. Na segunda consulta mesmo eu já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais a dor de cabeça, não tinha. Então daí foram tratados outros problemas, mas a minha dor de cabeça, que era era o principal motivo de eu ter procurado tratamento, já não tinha mais. Desde lá para cá, foi como tirasse, assim, literalmente tirasse com as mãos. A partir deste momento, o corpo dela reagiu imediatamente e a dor de cabeça nunca mais voltou. Este relato da Michelle é de mais de 9 anos e eu faço questão de te mostrar porque hoje, passados anos e anos, ela nunca mais teve enxaqueca. Encontrar e tratar as memórias celulares é crucial e indispensável para a cura. E não importa se esse sintoma é uma depressão, uma ansiedade, uma dor de cabeça ou dores pelo corpo. Para todos os problemas físicos e emocionais, existe uma memória celular, um registro a ser tratado. Quando não levamos em consideração que o nosso corpo possui arquivos que guardam os nossos registros, não adianta tomar apenas um medicamento, porque a cura não acontece por completo. Etapa número 2. A importância de focar na memória celular e não no sintoma. Vou começar com uma frase de um neurocientista americano que eu gosto muito. Seu corpo é uma biblioteca de memórias que é armazenada em cada célula. Cada emoção e experiência passada são armazenadas nas células do corpo e compreender estes processos é o que leva a avançar no tratamento de doenças emocionais e físicas. O sintoma nunca foi o problema. O corpo, além de ser um computador que armazena informações, ele também é como um mapa. O corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Como todo bom mapa, ele mostra os pontos que cabe a gente levar a atenção onde realmente importa. Nossas células carregam uma riqueza de informações que influencia diretamente a nossa saúde. No caso do corpo e das dores, quando sentimos uma dor, um ponto no mapa do corpo é acionado e faz com que levemos a atenção a ele. Ao examinar esse ponto de dor, consegue-se perceber que a origem é totalmente outra, por exemplo. Uma pessoa que sofre de depressão tende a se apegar ao sintoma da tristeza, como se estar triste fosse a única causa, e esquece completamente de olhar um passo atrás, que é o que causou a tristeza em primeiro lugar. Eu fui atender o filho de uma amiga minha, que hoje em dia está com 1 ano e 3 meses. A principal queixa eram a questão das alergias que ele apresentava, muita coriza, e isso desde pequenininho. Logo na primeira sessão, nós identificamos uma memória relacionada a um conflito de perda, de separação, aos 3 meses de idade, fragilizando órgãos relacionados a essa parte imunológica, né? Ela já associou que foi quando o pai
dela precisou internar para fazer uma cirurgia. Aí já foi a última vez que o neto viu o avô. Passou um mês, né, depois dessa sessão, ele ainda teve algumas crises. Ela falou, ele ainda tá tendo crises, fomos para uma segunda sessão. Na segunda sessão, vimos memórias relacionadas à parte fetal e vimos uma memória relacionada também aos 5 meses, todas fragilizando parte de imunidade. A gente falou dessa questão dos 5 meses, foi quando o avô faleceu. Ela disse que a partir de então, já na segunda sessão, o filho não teve mais crises. Então os resultados realmente são maravilhosos. Eu atendi uma paciente que veio até mim porque ela estava com depressão. O sintoma era a depressão e a causa que ela atribuía era o fato de ela estar acima do peso e achar que era inferior às outras pessoas. Bom, isso que ela enxergava da depressão dela. Devemos sempre levar em consideração, mas uma coisa é o que ela diz e sente relacionada à depressão e outra coisa é o que o corpo dela sentiu. Qual a emoção e o registro principal que o corpo sentiu e armazenou no momento do evento. A real causa era totalmente outra. Observando o caso dessa paciente e rastreando os fatos da sua vida, nós descobrimos as memórias muito mais antigas da infância e adolescência dela. Lá atrás já havia uma marca da tristeza e a semente da depressão já estava plantada lá atrás, encoberta, aguardando um fato que desencadeasse o processo que foi guardado. O que aconteceu lá atrás trouxe para o presente a depressão dela. Para curarmos totalmente uma doença física ou uma dor emocional, um conflito, é preciso ir na raiz do problema. Tratar o sintoma só na superfície, onde ele manifesta os primeiros sinais, não é suficiente para eliminar de fato o problema ou sintoma. Uma pessoa se torna verdadeiramente curada quando ela elimina a semente e as raízes por completo, e isso só é feito através das memórias celulares. Deepak Chopra, médico indiano conhecido pela sua abordagem integrativa à saúde, afirma: o corpo é o lugar onde a nossa memória da saúde inteira está armazenada. Quem somos é o resultado de tudo o que aconteceu em nosso corpo e mente. Então agora vamos para a nossa etapa número 3. Todo sintoma envolve um ou mais escudos internos de proteção. E desativar e enfraquecer esses escudos é indispensável para ocorrer a cura. Normalmente atribuímos os problemas de saúde, seja uma dor física, uma depressão, uma alergia ou mesmo um câncer, a fatos fora do nosso controle no ambiente externo, como tabaco, substâncias químicas, fatores e histórico genético, certo? O que é errado e a ciência moderna nos prova. Bruce Lipton, geneticista e científico, mostra que apenas 5% das doenças são genéticas. O geneticista americano, conhecido pelo seu trabalho pioneiro na epigenética, afirma que não somos apenas os produtos do nosso genoma, como acreditávamos antigamente, mas sim dos nossos ambientes e experiências que moldam constantemente a nossa expressão genética. O cérebro foi treinado para buscar a causa dos problemas fora, como uma alimentação estragada que causou uma diarreia ou um colchão na cama que causou uma dor lombar. Mas quanto mais uma pessoa atribuir a causa dos fatores externos, mais longe ela vai estar desta cura. Somos pessoas que temos emoções e sentimentos, e isso é um fato. Mas quando colocamos a culpa da doença em fatores externos, acabamos ignorando as emoções de causa real. Todo sintoma, seja físico ou emocional, possui uma emoção envolvida, uma ou mais. Toda emoção é um produto final de uma experiência. Chamamos estas emoções registradas no momento do evento de escudos de proteção. Este escudo protetor, ligado a uma emoção, é gerado no momento do estresse. Cada sintoma possui um ou mais escudos protetores, e ao todo são 5 escudos que encobrem as emoções e os registros responsáveis por 99% das doenças. Temos o escudo da sobrevivência, o escudo da desproteção, o escudo da desvalorização, o escudo da impotência e, por último, o escudo da perda. Estes escudos protegem o registro do corpo. São eles que controlam as informações captadas e obtidas. Quer um exemplo prático? Quando uma pessoa trabalha sentada e abre uma janela na frente e diz: "Que dia lindo, hoje vai ser maravilhoso". E quando há uma outra pessoa que abre a janela e diz:
Que droga, eu odeio calor, isso vai ser horrível trabalhar aqui hoje. Nestes dois casos, em que as duas pessoas diferentes saem para trabalhar e se sentam em frente à mesma janela, mas têm visões e conclusões diferentes, o corpo vai reagir diferente também. No caso da primeira, o corpo está recebendo uma frequência e informação de bem-estar, de alegria e, desta forma, hormônios de saúde e do prazer são ativados. No segundo caso, as informações de estresse enviadas no corpo podem acionar um dos escudos protetores, como o escudo da desvalorização e até mesmo o escudo da impotência. O que determina o tipo do escudo ativado vai depender da percepção que a pessoa tem daquele evento. Neste exemplo, quem você acha que vai ter mais chance de desenvolver uma dor lombar, por exemplo, por estar sentado o dia todo na cadeira? A percepção do ambiente influencia diretamente na saúde e nós mapeamos tudo isso. Ignorar isto é um erro extremamente comum, mas muito complicado. Os sentimentos e emoções são verdadeiros comandantes da nossa vida e da nossa saúde. A percepção que temos da vida pode alterar a expressão dos nossos genes e, portanto, nossa biologia, originando uma doença. Bom, agora você já sabe as 3 etapas e de como as memórias geram as doenças e sintomas, e que é possível sim identificar esses registros e apagá-los. Já está ciente de que a cura de todos os males inicia aqui, da forma que estamos fazendo, com informação. Então compartilhe esse vídeo com os seus amigos, os seus colegas de profissão, e quanto mais informação de qualidade levarmos para frente, mais estaremos contribuindo para um mundo melhor. Deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou dessa primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa e se você tem alguma dúvida. Eu mesmo vou ler e me comprometo com você a responder todas as suas perguntas. Vamos sim! E está na hora de transformar a realidade da saúde no Brasil e no mundo. Na próxima aula, eu vou te mostrar os 5 escudos protetores responsáveis por todas as doenças, com base no estudo da embriologia. Ou seja, é algo comprovado pela ciência e que você, profissional da saúde ou não, deve com certeza ter acesso para ir na raiz do sintoma do paciente, com resultado já na primeira sessão. Então fique atento no nosso grupo e digite a frase "Quero a aula 2", que eu vou te enviar o link da nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima! O que eu tive de experiência até agora com a Seven Healings me surpreendeu demais. Eu tenho até medo de dizer e você se assustar, né? É algo revolucionário. Meu nome é Estela Sonoda, sou de Bragança Paulista, sou cirurgiã dentista e também formada em homeostase quântica informacional, também conhecida como HQI. Meu primeiro contato com a Seven Healings aconteceu com uma paciente que também era aluna de HQI e ela me apresentou a Seven Healings, mostrando um resultado que ela teve no processo de inflamação e dor nas articulações assim do ombro. Foi uma grande surpresa o que eu encontrei assim que começaram as aulas, assim que eu tive acesso ao material, o quão completo é. Começa ali como nos lançar, como a gente inicia essa carreira dentro da Seven Healings. O que eu tive de experiência até agora com a Seven Healings me surpreendeu demais. Eu tenho até medo de dizer e você se assustar, né? O meu pai estava com um quadro de arritmia extrasístole, fiz uma única sessão e ele já apresentou uma melhora muito significativa. A funcionária do meu pai, há anos com dores na região de ombro, braço, apliquei também uma vez e ela já relatou algumas melhoras já na primeira semana. Aí minha mãe que teve derrame e tinha uma dor na região ela chama de bacia, né? Também já apresentou melhoras na primeira sessão. Eu acredito realmente que a Seven Healings é algo revolucionário. Você conseguir, com uma sessão, o cliente já notar essa melhora, ver o resultado, é muito gratificante. Meu nome é Cristiane Baiotto, eu sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, sou terapeuta integrativa, especialista na técnica Seven Healings. Quando eu comecei a formação, eu tinha algumas dúvidas se daria certo a técnica de você atender online. Eu tinha um receio que fosse diferente, talvez não desse tanto resultado. Confesso que me surpreendeu muito, é uma conexão incrível.
É uma técnica que funciona, você ativa a autocura em você mesmo também. Eu já tive resultado comigo mesmo, eu já tive bons resultados com meus clientes, como eu já atendo presencial, eu estava nessa transição de atender online também. E a técnica veio para somar muito, assim, meus atendimentos. Já tenho vários depoimentos de clientes que melhoraram na primeira sessão. A gente fica muito feliz porque tem pessoas, né, que sofrem há anos com dores, com problemas emocionais também. Você conseguir com uma sessão, o cliente já notar essa melhora, ver o resultado, é muito gratificante. Eu apliquei a técnica e no final da técnica ela disse-me: Mana, eu já consigo ver. O meu nome é Senhorinha, sou natural de uma pequena vila no norte de Portugal, Montalegre, e moro em Londres desde 2003. Em 2005, iniciei a minha jornada nas terapias naturais porque não encontrava respostas na medicina convencional, aquelas respostas que eu mais precisava. Fiz acupuntura, fiz medicina tradicional chinesa, técnica de liberação emocional e, por fim, homeopatia. A formação Seven Healings entrou na minha vida já um pouco mais tarde e da qual eu não tinha qualquer conhecimento. E como eu já andava incessantemente à procura de mais conhecimento, principalmente a nível emocional, quais as emoções que estão por trás de determinadas doenças, para poder ajudar os meus pacientes, assim como a minha autocura. Desde 2015 que sofria de um problema cardíaco que se transmite em arritmias com um batimento extrasistólico. Tive conhecimento da doutora Roberta, mesmo antes de eu me inscrever na formação, as minhas arritmias pararam e desde essa altura que eu não sinto mais. Eu nunca pensei que fosse possível. E então, quando eu iniciei os estudos e comecei a aplicar a técnica nos meus familiares, a minha irmã foi diagnosticada com degeneração macular, principalmente no olho esquerdo. Os dois, mas o olho esquerdo mais. Eu apliquei a técnica e no final da técnica ela disse-me: Mana, eu já consigo ver. Aquilo para mim foi uma revelação tão grande, porque ela tinha perdido toda a visão periférica. Após a técnica, ela retomou a visão periférica nos dois olhos, mas mais no esquerdo, que era aquele que estava pior. E para além disso, ela tinha falhas de memória e nunca mais ocorreram.